Olá, aqui é o Eliezer Silva, professor de Direito Administrativo e especialista em produtividade para concursos públicos. Eu estou aqui numa série de vídeos em que eu estou desmistificando vários assuntos da Lei 8666. A minha ideia é fazer com que esse assunto que talvez você considere chato, considere quase impossível de aprender, possa ser um assunto que você domine e até torça para que ele venha nas provas, porque certamente isso aí será um grande diferencial competitivo para você. Essa é a minha missão. E além desse vídeo em que eu vou trabalhar esse assunto, né? É possível alteração do edital? Se é possível, como essa alteração é feita? Eu gostaria de fazer um convite para você. Eu tenho uma aula completíssima sobre o tema licitações públicas. É uma aula de aproximadamente 1h20, uma aula inteiramente grátis, em que eu vou pegar um dos temas mais difíceis da Lei 8666, vou destrinchar esse tema, vou entregar tudo mastigadinho para que você saiba exatamente o que responder na hora da prova. Além disso, eu vou aplicar nesse tema a minha metodologia, aquela que eu estudei, que eu usei quando estudei para concursos públicos, a tríade da alta performance. Então nós vamos ter uma aula teórica, depois eu vou trazer um mapa mental sobre aquele assunto e depois eu vou responder dezenas de questões só sobre aquele assunto. A minha ideia é fazer com que você realmente saia da aula dominando e nunca mais evite esse assunto nas suas provas de concurso, ou pelo menos nunca mais torça para que ele não caia. Se você tem interesse em reservar a sua aula para que, quando eu for ministrar essa aula pela próxima vez, você possa me acompanhar, aqui na parte de baixo ou de cima do seu vídeo, podcast, haverá um link e com este link você tem acesso à página que você pode reservar a sua vaga. Não deixe de fazer isso porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essa aula disponível, uma vez que, enfim, em algum momento pode ser que eu resolva colocá-la aí num curso pago e, infelizmente, aí não vai ser mais possível você acessar gratuitamente, tá bom? Então, como eu não posso garantir que ela vai ficar disponível por muito tempo, eu estou insistindo que você o quanto antes reserve a sua vaga e assista essa aula, afinal de contas, é inteiramente grátis. Bem, falando sobre a alteração do edital, o primeiro ponto que você tem que avaliar e memorizar é que a alteração do edital é possível, porque às vezes a administração, após a publicação do edital, acaba identificando a necessidade de modificar alguma coisa, algum assunto, alguma disposição. Então é possível, mas não de qualquer jeito. A alteração do edital, ela deverá ser sempre motivada. Ou seja, deve ser sempre apontado algum motivo que possa justificar a alteração do edital. Ou seja, a alteração das regras do edital, uma vez que ele já tenha sido publicado. E nós temos dois tipos de alteração, a formal e a material. A alteração formal é aquela que não vai trazer nenhum tipo de repercussão na elaboração das propostas. Às vezes é a correção de um erro material, às vezes a alteração, por exemplo, do nome da autoridade competente, ou uma alteração qualquer que não venha, por exemplo, o número de telefone onde as pessoas poderão entrar em contato para obter um documento que porventura não seja assim um documento que implique diretamente na elaboração das propostas. Então, essa alteração formal, o requisito para que ela possa acontecer é apenas este: publicação nas mesmas vias. Ou seja, se eu publiquei o texto original do edital no Diário Oficial da União, num site, por exemplo, o Portal da Transparência, no site do órgão que vai promover a licitação, se eu divulguei na Folha de São Paulo, no Globo, ou numa Gazeta Mercantil, no Valor Econômico, enfim, eu estou dando nomes aqui de jornais aleatoriamente, só para dizer o seguinte: onde eu publiquei o texto original do edital, eu tenho que publicar a alteração, a retificação desse edital. Fazendo essa publicação nas mesmas vias, eu atendo os requisitos legais. Agora, se a alteração for do tipo que por exemplo, o edital foi publicado, aí com 15 dias a administração percebeu que é preciso retificar uma parte. E essa retificação, ela vai implicar no conteúdo das propostas. É aquela retificação, por exemplo, eu vou retificar a dimensão da obra, houve um erro na descrição da dimensão da obra.
é um prédio de 10 andares, na verdade seria 15. Óbvio, isso vai implicar no conteúdo das propostas. Então, essa é uma alteração material. E aí, o que acontece? Esse mesmo requisito aqui, ó, ele vai ser exigido, ou seja, a alteração do edital, ela vai ter que ser publicada nas mesmas vias que o texto original, porém, além disso, nós teremos aqui um acréscimo, que é o quê? A reabertura dos prazos. Se você for olhar a Lei 8666, lá no artigo 21, a Lei 8666 estabelece prazos mínimos para a administração aguardar os interessados apresentarem as propostas. Então, o que acontece? Esse prazo mínimo, por exemplo, na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, é 30 dias. Se for melhor técnica, 45 dias. Se a modalidade de licitação for o convite, é 5 dias úteis. Se for o pregão, que não está na 8666, mas está lá na 10.520, é 8 dias úteis. Enfim, para cada modalidade e, consequentemente, tipo de licitação, você tem um prazo mínimo que a administração tem que aguardar para poder receber as propostas. Então, se a alteração do edital for material, ou seja, se ela implicar no conteúdo das propostas, a administração fica obrigada a reabrir o prazo. Ora, então naquele caso, era um prazo de 30 dias. Já tínham se passado 15 quando a administração resolveu alterar o edital. Então, nesse caso, o prazo de 30 dias volta a contar do zero. Volta lá desde o início e flui por completo novamente. Então, essa é a ideia. Guarde na sua memória os casos e como se faz a alteração dos editais. Lembrando que, embora tenha escrito aqui a alteração do edital de licitação, isso também valeria para o caso de carta convite. Na modalidade de licitação convite, não se trabalha com editais, e sim com carta convite. Ou seja, na verdade, eu aqui falei sobre alteração do instrumento convocatório. Porém, como na maioria das vezes esse instrumento convocatório é edital, eu optei por escrever aqui edital, mas também se aplica da mesma forma às cartas convites. Tudo certo? Eu espero que essa dica tenha te ajudado, espero você na nossa aula grátis. Não esqueça de fazer a sua inscrição por meio de um link que você vai encontrar aqui próximo nesta página. Tudo certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, dá um like, compartilha, comenta e faça com que uma verdadeira comunidade de pessoas se reúna aqui neste canal para que o conhecimento em direito administrativo possa ser difundido e mais pessoas encontrem suas jornadas de preparação rumo ao serviço público. Fico aqui te desejando abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.